que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 5. Estaremos lendo do versículo 6 ao versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar as minhas gratidões a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para fazer uso da sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Arnóbio Tavares, juntamente com a sua família, irmã Antônia, o mesmo que está aqui nos acompanhando nesta transmissão, que Deus possa continuar abençoando. Agradecer também a toda a liderança que compõe este trabalho, o diácono Anderson Góes, os irmãos que ficam ali, nos bastidores da transmissão, o nosso amado presbítero Marinho, que tem uma instrumentalidade muito grande aqui neste trabalho, que Deus possa continuar vos abençoando de uma forma tremenda. O texto que nós acabamos de pedir que você abra diz assim, versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, lido, estudado e pregado da palavra de Deus. Haja vista que quando nós começamos a ler a carta de Paulo à igreja de Roma, há uma certa empolgação da nossa parte por aquilo que Paulo ele irá revelar e tratar a esta igreja. A carta à igreja de Roma, ela é considerada como o maior tratado teológico. Ela foi escrita por este homem chamado Paulo, que era o protótipo do missionário. Quando ele escreve a carta à igreja de Roma, Paulo, ele tratará de alguns temas que mexerão com a nossa fé, e que mexerão com a nossa fé e que farão o nosso coração palpitar diante de Deus de alegria e de regozijo por aquilo que Paulo ele nos ministrará. Quando nós começamos a ler a carta aos Romanos, nós vamos ver que Paulo, à medida que ele vai propagando o evangelho, à medida que ele vai anunciando a Jesus, à medida que a igreja ela passa a missão da pregação, a missão da anunciação de Jesus, a Bíblia diz que há-se um crescimento e há-se uma mudança na estrutura da igreja. A igreja que no seu começo ela era predominantemente em sua estrutura composta por judeus, a Bíblia e a história agora ela vai nos dizer que esta igreja ela passará a ser composta predominantemente por pessoas que não eram judias, por pessoas gentílicas. E esta mudança dentro da igreja, ela agora vai começar a fazer acontecer alguns embates entre os irmãos, porque alguns judeus que se consideravam da circuncisão, eles vão passar, meu nobre pastor, a rejeitar aqueles cristãos
que não faziam parte deste movimento, e é perante a esta prerrogativa, é perante a este embate, é perante a esta confusão que Paulo ele começará a nos introduzir a carta à igreja de Roma. Um dos primeiros temas pautados por Paulo perante a igreja que ele escreveu aos romanos é que nem judeu e nem gentil eram dignos de receber salvação diante de Deus. Paulo começa a expor para a igreja que estava em Roma a necessidade e a dependência que nós temos de Jesus. Se nós analisarmos ainda no capítulo de número 1, versículo de número 16, Paulo, ele começa a dizer para a igreja: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então a fé, a cruz, o sacrifício, será um dos temas abordados pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. E quando a igreja ela levanta esta indagação: como é que Deus, que havia escolhido o povo judeu, ele podia agora estar recebendo os gentios pagãos que não faziam parte da primeira aliança? Quando a igreja ela levanta esta indagação, quando os irmãos levantam esta indagação, Paulo agora se vê sobre a responsabilidade de sanar essas dúvidas. E segundo o apóstolo Paulo, os seres humanos devem ser justos para que eles tenham comunhão com Deus. Entenda, não é impossível que nós venhamos a ter comunhão com Deus praticando a injustiça, porque o Deus que nós servimos é justo. Esta é a mesma indagação levantada pelo profeta Abacuque, ainda no capítulo 1 do seu livro, quando ele diz: como é que o Senhor, sendo um Deus puro, sendo um Deus santo, sendo um Deus imaculado, tolera a perversidade no meio do teu povo? Entenda, quando Paulo ele começa a levantar esta resposta à igreja de Roma, Paulo está dizendo: para que o homem se relacione com Deus, o homem precisa ser justo diante de Deus. E a justiça, ela não vem de outra forma a não ser através da cruz de Cristo. Não há justificação sem cruz, não há salvação sem cruz, não há perdão sem cruz. Paulo estará abordando a igreja de Roma dizendo: olha, nenhum judeu, nenhum gentio diante de Deus são dignos, mas a salvação ela não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito dele. E eu preciso aqui falar isto para você que está me ouvindo, porque hoje em dia, meu pastor, nós estamos encontrando vários subterfúgios para tentar substituir a cruz de Cristo. Mas eu preciso te dizer que para você ser salvo, você precisa passar por essa cruz. Você precisa passar por este sacrifício. O próprio Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, Deus agiu, escute, através de Cristo, para oferecer justiça como uma dádiva que ambos devem receber pela fé. Paulo está dizendo, irmã Rani, tanto quem participava da antiga aliança, tanto quem entrou na nova aliança, só tem justificação por intermédio do evangelho.
E o que é o Evangelho? O Evangelho é a anunciação do Filho de Deus como Salvador do mundo. Eu sempre digo que o mundo está em crise, que o mundo está em colapso, presbítero Marinho. Nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo pandemias, nós estamos vendo pai matando filho, filho matando pai, nós estamos vendo a promiscuidade acontecendo na nossa sociedade. Mas eu me lembro do profeta Jeremias no livro de Lamentações, quando Jeremias está passeando por uma Jerusalém destruída, por um cenário caótico, por um cenário que não dava perspectiva de crescimento. E Jeremias, no capítulo 5 de Lamentações, ele olha para Deus e diz: agora tem uma coisa, caiu a coroa da nossa cabeça, Jerusalém está desolada, os anciãos já não se assentam mais às portas, os jovens já não cantam mais, a força foi embora. Aí Jeremias, ele olha para Deus e diz: mas em meio a toda esta crise, o trono de Deus subsiste de geração em geração. Eu quero te dizer nesta manhã que a crise pode estar instaurada na tua casa, mas Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. Ô irmão, a situação, ela pode sair do controle do irmão Edson. A situação, ela pode sair do controle da sua mão, mas a situação nunca sairá do controle do Deus que você serve. Paulo começa agora a expor essa justiça, essa justificação. E aqui nós precisamos fazer algumas observações. Quando nós começamos a ler do capítulo 1 ao capítulo de número 3, a partir do versículo 20, Paulo irá nos expor a necessidade universal da justiça. Tanto judeus como não judeus são condenados porque são pecadores. No capítulo de número 3, versículo de número 10, Paulo, ainda expondo a necessidade de justiça, ele nos expõe que não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo, ele olha para a igreja que estava começando o embate para ver quem tinha mérito de ser salvo: o judeu que circuncidava, o gentio que não circuncidava, o judeu que fazia parte da primeira aliança, os gentios que tinham entrado na aliança por meio da adoção em Cristo. Então Paulo, no capítulo 3, versículo de número 10, ele olha para a igreja de Roma e diz: não há, não tem, não há possibilidade de existência de haver um justo entre vós. E meu irmão, tem gente achando que evangelho, pastor, é para quem é bom. E essa é a nossa grande dificuldade, porque quando nós apresentamos a Jesus, alguém olha e diz: eu não preciso porque eu sou bom. Ou se não diz: eu já tenho porque eu sou bom. Só que Paulo está dizendo: não, você não é bom, você não é justo. O homem sem Deus não tem um pingo de justiça dentro dele. Há uma frase formulada, me falta quem foi que formulou, mas eu vou citá-la, que é o seguinte: tudo que há de ruim em mim é meu, agora tudo que há de bom em mim provém dele. Você precisa entender isto daqui. Quem sabe, meu nobre internauta, você está na sua casa e faz tempo que você não se relaciona com Deus. E quem sabe você pode olhar para mim e dizer: mas Edson, eu não pratico nada muito errado, eu só não vou à igreja, eu só não faço parte do corpo, eu só ainda não aceitei a Jesus. Mas é isso que você precisa entender. Porque a maior mentira do diabo no século 21 é que ele prega para as pessoas que o ser bom é suficiente. Mas Deus não procura somente os bons, Deus está procurando o justo. E justo só através de Cristo. Paulo vai nos expor essa verdade. Não há ninguém digno.
Não há ninguém que seja merecedor. Todos nós precisamos de Cristo. O Evangelho é universal, porque todos precisam de Jesus. Ele não morreu por alguns. Ele não morreu por um apanhado de pessoas. A Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho segundo João, que o amor de Deus foi por todo mundo. Deus amou todo mundo, o cosmos, de uma forma tão única, de uma forma tão tremenda, tão estabelecida, que Ele deu o seu único filho. Meu irmão, o filho, ele é a maior propriedade de seu pai. Porque o filho, presbítero Marinho, ele é aquele que coloca a descendência do seu pai à frente. O filho normalmente, do pai normalmente, ele tem mais orgulho do filho do que dos seus próprios feitos. Porque o seu filho será uma representação do seu amor. Quando a Bíblia diz que Deus entregou o seu filho, a Bíblia está nos expondo o tamanho que é esse amor de Deus para conosco. Entenda, não tem esse negócio de que você é o ponto fraco de Deus, porque as pessoas confundem amor com carência. Não, nós não somos o ponto fraco de Deus. É Deus que é o nosso ponto fraco. É Deus que é o nosso resgatador. No capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, e a partir do versículo 17, Paulo nos expõe essa característica da igreja. A igreja, ela não tinha vergonha de pregar. A igreja não tinha vergonha de anunciar. Por quê? Porque ela sabia que a pregação, ela precisa ser contida de poder. Porque é isto que caracteriza o evangelho. Porque o que é o evangelho? É o poder de Deus. Pregação sem poder não é pregação, é discurso. Mas pregação imbuída no poder. Que poder? No poder de Deus. Ela gera dentro do ser humano mudança. Todos nós que estamos aqui em algum momento da nossa vida, nós escutamos alguma pregação, presbítero Marinho, que mudou a nossa vida da água para o vinho. Que é isso, pregador? Deus muda da água para o vinho. Deus muda da água para o vinho. Deus pega o sujo, lava no seu sangue, e o sujo passa a ser limpo. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer te limpar. Ele quer limpar a tua vida. Ele quer limpar você. Ele quer limpar a sua trajetória. Escute. Quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo agora ele está nos expondo uma doutrina chamada justificação pela fé. Capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a justificação pela fé, ela traz paz. Porque segundo Paulo, a vida é gerada no justo, através da fé que ele tem em Deus. Eu acho interessante, presbítero Marinho, que é por isso que as pessoas não entendem por que o crente não para. Por que o crente não desiste? Por que o crente, ele não sai? Sabe por que, irmãos, você ainda não parou? Porque existe algo chamado fé que está te sustentando. Quando Abacuque, ele se vê em Israel indo para um cativeiro terrível, mediante a uma nação. Babilônia era uma nação tão terrível, irmãos, que Abacuque, ele se espanta em como Deus levantaria aquela nação. E a preocupação de Abacuque era com o justo. Senhor, como é que o justo vai resistir a tamanha perversidade? Aí Deus olha para Abacuque e diz: Abacuque, não se preocupe, não esquente a sua cabeça. Por que, Deus? Porque o justo vai viver através da fé. E a fé que você deposita no Deus que você serve é o que te mantém de pé. Ou seja, o homem só pode ser justificado através da fé que ele tem em Jesus. E a partir do versículo 6, Paulo nos começa a expor quem são os alvos da graça. E aqui que eu quero começar a desenvolver a mensagem sobre o tema:
os 3 alvos da graça. O que é graça, pregador? O que é graça, irmão Edson? Graça é favor imerecido. É aquilo que eu não tenho merecimento que aconteça comigo. É aquilo que eu não fiz nada para merecer. E o evangelho, meu pastor, ele é imbuído de graça, porque nós não merecíamos. Irmãos, nós não tínhamos um pingo de merecimento, mas Deus olhou e disse: eu vou fazer. E no capítulo 5, enquanto Paulo ele começa a introduzir, entenda, a igreja de Roma, ela não tinha problema doutrinário, meu pastor. Ela não era uma igreja problemática. Ela não era uma igreja que tinha uma crise de identidade como era a igreja de Gálatas, como nós tivemos aqui, um nobre pastor expondo no nosso impacto. Não, a igreja de Roma, ela não passava por esses problemas. Porém, Paulo queria reforçar a fé dos irmãos que estavam ali. E quando ele começa a falar sobre justificação, quando ele começa a falar sobre essa justificação mediante a fé, a partir do capítulo de número 6, Paulo ele começa a caracterizar o perfil de algumas pessoas que eram justamente alvos dessa graça, alvos desse favor, que não é um favor merecido, que não é um favor meritório, mas que é um ato de amor, de compaixão e de misericórdia. E no versículo de número 6, Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos fracos. E a primeira classe de pessoas que Paulo vai nos expor que são alvos da graça de Deus são os fracos. Jesus não morreu por fortes, ele morreu por fracos. E fraqueza fala de incapacidade, é a falta de força, é a falta de vigor. Irmão, o fraco não tem força para prosseguir. O fraco é como aquele homem na beira do caminho, pastor, que estava quase morto. Passou o sacerdote e o levita e passaram de largo. O fraco é a pessoa que não consegue reagir. Entenda, quem é fraco não tem poder de reação. O fraco é alguém que é dependente de alguém para fazer alguma coisa. E há muitos que não querem seguir a Cristo porque se sentem fracos. Mas eu tenho uma notícia esta manhã, que foi por você, que está na sua casa se sentindo fraco, que não tem força de ir à igreja. Você entra no programa de louvor e palavra, e quando alguém te convida para ir ao culto, você diz: eu não tenho força, eu não consigo entrar por as portas de uma igreja. Eu quero te dizer que foi por você que é fraco, por você que não tem força. Tem gente, pastor Marinho, que pensa que ser crente é ser forte, mas aqui é uma junção de pessoas fracas que servem a um Cristo que está nos fortalecendo. Ô irmão, o fraco ele não tem força para reagir. E tem pessoas que não querem se relacionar com Cristo por se sentirem fracas. Mas a tua fraqueza não anula o sacrifício dele. A tua fraqueza não anula a cruz. A tua fraqueza não anula o amor. A tua fraqueza ela não anula o que Jesus fez por você. Foi por você que ele morreu. Foi por você mesmo fraco, mesmo sem força. Foi por você que ele te trouxe aqui nessa transmissão. E você está aí na sua casa, quem sabe doente, dizendo: a doença tirou a minha força. E ele está dizendo: mesmo doente, mesmo fraco, foi por você. No capítulo 12, versículo de número 9, a segunda carta aos Coríntios, a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está dizendo, o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho se aperfeiçoa o quê? Nas minhas fragilidades.
Porque aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Aquilo que eu não posso carregar, Deus me ajuda. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas não se preocupe, não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, porque eu vou enviar outro. Quando a Bíblia diz que Deus enviaria outro Consolador, não era um substituto, mas um igualitário. Por quê? Porque toda vez que os discípulos tinham um problema, eles levavam o problema para Jesus, e Jesus, ele resolvia. Aí Jesus está dizendo: olha, eu vou para o Pai, e aos discípulos: e a gente vai ficar só? Aí Jesus disse: não, eu vou enviar um que vai consolar vocês. E quando eu não era crente, eu não tive uma família de raiz evangélica, mas eu me lembro que a gente sempre se questionava: por que é que o crente sempre vivia sorrindo? Esse povo não tem problema não. Será que esse povo, em um determinado tempo, não falta água, não tem uma dificuldade financeira, não tem uma doença? Porque só vive feliz, só vive alegre, só vive dando glória a Deus, só vive agradecendo. Aí quando eu vim, aí Deus falou comigo, eu digo: Edson, problema tem, e tem muito, e às vezes tem mais do que quem não é. Eu falei: Deus, e por que tem alegria? Aí o Espírito falou: porque eu estou com eles. Não falta problema para quem é crente, não falta, às vezes tem até mais, mas o Deus que nós servimos nos sustenta. Jesus morreu pelos fracos. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, ela é para quem é fraco. Só que a segunda classe, e eu vou correr um pouquinho para não passar do meu tempo. A segunda classe que Paulo ele vai nos expor, que é alvo da graça, é um povo chamado ímpio. E o fraco eu entendi. O fraco é até bonito de se pregar, mas quando eu li sobre o ímpio, irmã Rani, eu disse: alguma coisa está de errado. Porque quem são os ímpios, meu irmão? A palavra ímpio, ela significa alguém insensível, alguém que não respeita os valores, alguém deplorável. Ímpio é alguém sem valor social nenhum. Não tem aquela pessoa que a gente não dá nada por ele, porque a gente prega que não há preconceito. Irmãos, o preconceito está imbuído dentro do ser humano. Quando você passa por alguém, você analisa o que aquela pessoa está vestindo, e dependendo de como ela esteja, você vai fazer um pré-julgamento de quem ela é. Então o ímpio, meu pastor, é essa pessoa que vive à margem da sociedade. Os ímpios são pessoas que não têm valor moral. É alguém que a gente não quer perto. É alguém que tem ausência de Deus na sua vida de forma absoluta. O ímpio é alguém que peca e ele não sente o peso do pecado na sua consciência. Uma vez eu vi um artigo de um certo homem que foi preso e ele matou muitas pessoas, e alguém perguntava: a sua consciência pesa? E ele dizia: não, eu matei 40 e se desse a oportunidade eu mataria mais 40. E ele não sente o peso. E quando Paulo escreve, Paulo está dizendo: Deus morreu pelos ímpios. Deus morreu porque não tinha valor social nenhum. Oh, glória. Eu quero te dizer nessa manhã, já passando para a conclusão, que se você está nessa situação, sentindo que você não tem valor social, valor moral, você olha para si mesmo e diz: Edson, eu não tenho valor nenhum. Foi por você que Jesus morreu. Ô irmão, a gente sem Cristo não tem muita projeção. Quem éramos nós, meu pastor, sem Jesus? Mas depois que a cruz ela adentrou na nossa vida, nós tivemos uma mudança de vida radical. E eu quero já partir para a conclusão e falar da terceira classe. Que são quem? Os pecadores. E aqui eu preciso falar algo. É que você pode não se considerar fraco. Você pode não se considerar ímpio. Você pode olhar e dizer: eu não sou fraco e nem sou ímpio. Mas com certeza você será um pecador. E o versículo de número 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Quem é o pecador? É aquele que não tem possibilidade de se relacionar com Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz uma barreira entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. Foi após pecar que o homem foi expulso do jardim. E o jardim era o local onde o homem se encontrava com Deus. E quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, porque o seu Filho, Ele morreu por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores, era porque a gente não tinha nada para oferecer a Deus. Deus olhava para o homem, pastor Marinho, e Ele via o homem coberto de pecado. E Deus não pode se relacionar aonde o pecado está, irmã Rani. E Jesus veio e tornou Deus acessível. Jesus veio e fez um caminho aonde o homem pode se relacionar com Deus. E nesta manhã eu quero encerrar a minha participação no programa dizendo: Deus está acessível à sua vida. Não importa o quanto você tem pecado, porque tem gente achando que o pecado anula a graça, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, eu sou prova viva disso, pastor Marinho. Dentro da minha família, aleluia, a gente tinha uma influência muito grande de religião afro. Quando eu aceitei a Jesus, eu não sabia nem o que era ser crente. Jesus foi, salvou a minha tia, salvou meu tio, salvou minha mãe, e agora já salvou a minha avó, e está toda a família dando glória a Deus e aleluia, porque onde o pecado entra, Jesus tem uma porta de graça dizendo: a graça vai entrar. Ele morreu por quem é fraco, Ele morreu por quem é ímpio, Ele morreu por quem é pecador. E nessa manhã eu estou aqui anunciando esse Jesus que salva, liberta e leva para o céu. E eu quero agradecer a oportunidade, meu pastor, fazer o convite. Eu quero saber se existe alguém aqui que está nos acompanhando, que quer aceitar esse Jesus. A gente não está chamando você para fazer parte de uma denominação. A gente não está chamando você para ser parte de uma junção de pessoas. Nós estamos chamando você para fazer parte da noiva do Cordeiro. Nós estamos chamando você para fazer parte do corpo de Jesus. E Ele quer entrar com salvação na tua casa. Tem gente que está dizendo: eu não posso porque eu sou muito pecador. E é através de você que Ele vai fazer algo grande. Eu quero saber se existe alguma pessoa que quer aceitar Jesus. Se você quer, coloque aqui: eu aceito, ou eu estou voltando. Glória a Deus. O tempo é hoje, a oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O nosso erro é achar que o amanhã é nosso e o amanhã Deus pertence. Se existe alguém, coloque aqui no chat: eu aceito, e nós estaremos orando por você. Mas se não há, se agora você não está sentindo, eu espero que Deus Ele te dê outras oportunidades. Mas o presbítero Marinho estará assumindo aqui, estará continuando a fazer o convite. Ainda há tempo para você deixar com que Jesus Ele entre dentro da sua casa. Lembre-se, Ele morreu por quem era fraco, Ele morreu por quem era ímpio, e Ele morreu pelos pecadores.